Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares na área, língua portuguesa continuando, subindo degraus, naquele processo passo a passo. Agora, nosso foco é divisão silábica. Alexandre, diga-me, mas vai me dizer que eu vou precisar de divisão silábica? Sim, porque depois, se você não souber legal divisão silábica, você vai errar em acentuação, você vai errar em translineação, que você vai entender daqui a pouco o que é. Então pode parar de fazer corpo mole, assistir o bloco todinho, senão você vai dar mole. Primeiro passo. Para eu fazer uma boa divisão silábica, eu tenho que entender o que é uma sílaba. Sílaba é um conjunto de fonemas que, ó, tchum, você solta num impulso só expiratório. Por exemplo, quando você fala boi, você não fala boi. Ah, boi, boi. Não, você fala num impulso só. Boi, sol, mar. Então, se é um impulso só existe uma sílaba. É diferente, por exemplo, de Luiz. Você não fala Luiz. Olha, encontrei Luiz. Não, aí seria luz, né? Luz, que não é o caso. Encontrei Luiz. Então, se você soltou dois impulsos, são duas sílabas. Então, vou até botar aqui o número para não ter dúvida do que a gente está fazendo, tá? Então, aqui são duas sílabas. Em boi, apenas uma. Em ritmo, a mesma coisa. Ritmo. Depois eu vou falar sobre o Tzinho de tatu aqui, tá? Fique tranquilo. Então, aqui, ó, também, se foram dois impulsos, não há dúvida, são duas sílabas. E se fosse lâmpada? Lâmpada. Repare, são três sílabas, porque foram três impulsos. E por aí vai, ok? Então, sílaba, acredito eu, que poucas dúvidas haverá. Aí, continuando o procedimento, acompanhe comigo. Divisão silábica, mesma coisa. Alexandre, para eu dividir silabicamente uma palavra, eu preciso de quê? Ó, você precisa saber como é que se pronuncia a palavra. Ah, Alexandre, mas e se eu pronunciar a palavra de forma equivocada? Vai dar rolo, não há dúvida. Você, então, por isso, tem de enriquecer o seu vocabulário para que não gere desconforto. Porque se você, por exemplo, disser, ó, o verbo ficou subentendido, você vai dividir subentendido, que na verdade não é subentendido, é subentendido. Alexandre, eu não entendi, já vou falar sobre isso. Então, o primeiro passo é o seguinte, vamos passo a passo. Divisão silábica, ela é feita por meio de soletração, de pronúncia. Do jeito que você pronunciar a palavra, do, você vai dividir. Se não souber a pronúncia, vai errar na divisão. Simples assim. Então aqui, por exemplo, bisavô, bisneto, subagência e pacto. Antes de eu fazer o problema, concentre aqui comigo. Então deixe-me repetir. Quando eu falo Alexandre, do jeito que eu pronunciei, eu dividi. Vou repetir. Se você errar na pronúncia, vai dar mole na divisão. O macetinho bom pra caramba é o seguinte. Concentre. Deixe-me apagar aqui, Alexandre. Deixe-me colocar duas palavras quaisquer. Mas só mais umazinha para você entender aqui. Vou botar aqui uma palavra que eu ouço demais, neguinho dando mole no dia a dia. Essa daqui, ó. Vou botar duas. Eu não posso falar a palavra agora, né? Senão vai perder a graça. Tá? Eu não vou pronunciar a palavra, vou deixar ali paradinha. Então concentre no que o amigo vai lhe dizer. Preste atenção. As palavras que trazem consigo, repare, o prefixo, no caso ali, o prefixo é o bis. Prefixo é um afixo, né? Afixo pode ser o prefixo ou o sufixo. Prefixo é aquela partezinha que a gente coloca antes da palavra. O sufixo, ao contrário, é aquele pedacinho que você vai acrescentar depois, como bis, de bisavô, um prefixo, e como felizmente o mente, o sufixo. Ok.
Repare o seguinte, quando a palavra trouxer consigo o prefixo, para eu fazer a divisão silábica, eu tenho de ver se depois do prefixo vem vogal ou consoante. Repare, se vier uma vogal, você tem de pegar a consoante do prefixo e associar essa consoante à vogal, fazendo uma sílaba. Bisavô, e não bisavô, ok? Veio vogal, você pega a consoante do prefixo e associa essa vogal, fazendo a tal sílaba. Um detalhe que não pode passar despercebido, qual é? Na língua portuguesa, preste atenção nisso, não existe sílaba sem vogal, hein? Não existe uma sílaba formada apenas por consoante, isso não existe. Existe na língua portuguesa assim, repare, consoante não seguida de vogal. Inclusive, quando você vir uma consoante não seguida de vogal, essa consoante sempre fica na sílaba anterior. Você pode até já colocar isso no papel. Eu coloquei já na apostila, mas tudo é bom escrever mais uma vez. Quanto mais você escreve, menos chance você tem de errar, ok? Aí, legal. Agora, Alexandre, repare só. E se vier depois do prefixo uma consoante? Mole, mole. Aí você pega todo o prefixo e afasta. Não associa, repare, a sílaba posterior. Por isso você fala bisneto. Repare um detalhe. Usando a mesma linha de raciocínio. Concentre. Nesta palavra, o sub aqui, ó, é o prefixo. Repare que depois do prefixo vem a vogal. Se vem a vogal, você não vai afastar todo o prefixo. Você não vai falar suboficial. Você vai pegar a consoante do prefixo e vai juntar, repare, a vogal, no caso da palavra. Então, por isso, vai dar rolo hoje no quartel. Sabe quem está aí como de plantão? É o Ih, saiu feio aqui, né? Suboficial Pereira. É o suboficial Pereira e não o suboficial, como eu ouço demais. Percebeu? Então, cuidado, que nem tudo que reluz é oiro, hein? Então, outra palavrinha aqui só para tirar uma ondinha. Apaguei, você já tem aí isso registrado, né? Vou botar uma outra só para você entender, para fazer uma analogia. Analogia é importante. Sempre eu vou olhando aqui meu tempo. Concentre só. Aqui, ó. Essa daqui. O verbo. Beleza, fiz o verbo. Peraí, deixa eu apertar a criança aqui que ela tá gritando pra caramba. Olha só. Prefixo é sub. Prefixo é sub. Depois do prefixo, não vem mais uma vogal. Agora está vindo consoante. Se está vindo consoante, repare, eu não vou mais juntar, eu vou separar todo o prefixo. Então, por isso, você vai sublinhar o termo em destaque. Sublinhar e não sublinhar, como eu ouço demais. Existe aí uma corrente que já admite sublinhar, mas admitir e ser são coisas diferentes. Vamos nos prender a um padrão, porque se você ficar preso a um montão de especificidade, João, Antônio, por consagração de uso já admitem, aí vai dar rolo, né, meu? Daqui a pouco a gente está falando problema e Flamengo, tá me entendendo ou não? Tá? Começa a admitir muito, vai dar rolo. Então, tem, ó, devagar com andou. Aí voltei, beleza. Agora repare, sub, é o prefixo. Se depois do prefixo, repito, vier a vogal, você vai pegar a consoante do prefixo e associar a vogal. É por isso que esta não é a subagência do banco tal em São Paulo. Não. Não é a subagência, é a subagência. Alexandre, diga-me, pô, mas soa mal pra caramba. Eu sei,
mas vai fazer o quê? Nem tudo que soa mal vai estar errado, e ao contrário também. Então é a subagência. Muito cuidado. Aqui, Michuruca, só para finalizar este momento aqui, repare, toda vez, quando eu vir, concentre agora, uma consoante não seguida de vogal, ela, a consoante, sempre fica na sílaba anterior. Não vai dar mole numa bobeira dessa, ok? Então, tranquilo, nada demais. Esse finalzinho aqui, ele está na sua apostila. Existem palavras, por exemplo, quer ver? Deixe-me só apagar aqui, porque isso aqui já está registrado aí para você, né? Aí ele não apagar não, não apagar não. Você não está em sala de aula, é só você voltar o vídeo, pelo amor de Deus. Vou apagar aqui só para você entender, só para eu dar um destaque diferente a um detalhe que não pode passar despercebido. É isso aqui, ó. Veja bem, concentre. Quando eu falo assim, ó, empresário. Concentre agora. E aqui, empresário. Meu aluno, vamos nos prender a isso demais quando virmos a acentuação. Então, neste momento, repare só, eu não vou ficar aqui acendendo muita vela para defunto barato. O que eu vou fazer? Uma visão geral para você entender isso existe, mas só que eu vou ter de apurar melhor em acentuação. Existem algumas terminações, né? Terminações que podem ser separadas ou não. Podem formar, como você já viu comigo no bloco anterior, podem formar um ditongo, como no caso foi no primeiro caso, ou podem formar hiato, como é o caso aqui. Isso vai gerar um derivativo quanto à classificação da acentuação desta palavra. Você vai ver no futuro comigo que empresário é uma paroxítona terminada em ditongo, mas que pode foneticamente ser pronunciada como empresário. Aí ela seria uma sílaba tônica antepenúltima, uma chamada proparoxítona eventual. Ih, Alexandre, fiquei perdidinho. Eu sei, a gente não viu isso ainda, calma. Mas calma que a gente vai chegar lá, aí você vai ver que não tem nada demais. Então, isso é só para botar no seu coração, no seu inconsciente, daqui a pouco eu vou voltar aí. Pode ficar tranquilo. Agora eu já lhe adianto o seguinte, estas palavras que trazem consigo essas terminações, que eu coloquei na apostila para você saber quais são, ainda que boa parte da doutrina admita essa divisão aqui silábica, a tal da NGB, a nomenclatura gramatical brasileira, ela prefere de forma clara a ausência da divisão, ok? Então eu até posso dividir, mas não dividir é o melhor caminho, beleza? Então vamos lá, agora vamos seguir. Tio vai beber um golinho de água, como é de praxe, aquela água que sempre renova. Desculpe-me, muito obrigado, vamos que vamos. Continuando, concentre. Nas palavras, o que eu não posso separar na hora da divisão silábica? Fazendo um macetinho. Aí esse macete aqui é bom pra caramba, por quê? Para você não cometer uma falha no futuro. Então, daquele jeito, pão, pão, queijo, queijo, o que eu não posso separar em uma palavra? Não posso separar, repare, os ditongos, mas você sabe, né, que existe sempre uma especificidade. Deixe-me botar aqui um exemplo. Por exemplo, quando eu falo ideia, você sabe que aqui existe o tal do ditongo. Olha o ditongo aqui. E o ditongo, na divisão silábica, ele não se separa. Os tais tritongos, a mesma coisa. Tritongo, concentre. Uruguai. Não posso me esquecer que quando nos grupos GU e QU o U for pronunciado,
o U, não vai formar com o GU e com o QU, não vai formar o tal do dígrafo. Muito cuidado com isso. Quando o U for pronunciado, será uma semivogal. Você não fala Uruguai. Pô, fui ao Uruguai. Não, você fala Uruguai. Então, se você fala Uruguai, você pronuncia o U. Se pronuncia o U, repare agora, este U, vou botar aqui pequenininho, é a semivogal, o A é a vogal e o I é a outra semivogal. Quando nós virmos a sequência semivogal, vogal e semivogal, estamos num tritongo. E o tritongo também não se separa silabicamente. Ok. Outro detalhe, isso aí tem que estar na ponta da língua, hein? Não vai deixar para lá, não. Dígrafos consonantais que não se separam. Aí, ó, macetinho também que eu não conto para ninguém. Eu só conto aqui no Alfacom, é só para você. Qualquer outro curso não tem. Ó o macete. Todos os dígrafos consonantais que trazem consigo a letra H sempre ficam juntos. Detalhe a letra H. Dígrafos consonantais com a letra H, separar jamais. Além do grupo QU e GU. Você não vai separar, vou botar aqui em cima, ó. Vou botar aqui em cima. Quando eu falo quente, repare, quente, espera aí, deixe-me melhorar isso aqui para não virar bagunça. Quente. Eu não vou jamais separar o QU, que é um dígrafo. Não dá nem para separar, né, meu aluno? Mesmo tentando separar, você não vai conseguir. Aí é michuruca. O macete, acredito eu, e está aqui, ó. O traz consigo o H, separar jamais. Além disso, os encontros consonantais que iniciam palavras, como psicologia. Então aqui, ó, tá aqui o encontro consonantal. Quando eles começam as palavras, eles também não podem ser separados silabicamente. Até porque, se você separa o P aqui, você iria formar uma sílaba sem vogal. E sílaba sem vogal não fica legal. Percebeu? Além agora para fechar esse pedacinho. Repare, encontros consonantais perfeitos. Eu disse isso no outro bloco. Alexandre, diga-me, mas eu não gosto de acompanhar bloco não. Eu vejo assim o bloco 15, depois vejo o bloco 1, aí vai dar rolo, né, meu aluno? Os blocos aqui, eles são concatenados, é uma lógica que vai subindo passo a passo. Então, primeiro você tem de assistir ao bloco 1, depois ao bloco 2, porque é um crescente, ok? Nos encontros consonantais perfeitos, também a separação é proibida. E o que é o encontro consonantal perfeito? É quando ele fica na mesma sílaba. Já disse, em prato, repare, o PR é um encontro consonantal, né? Encontro entre consoantes em que ambas representam sons. Se ele está na mesma sílaba, separar não pode. Por isso que ele é chamado de perfeito. Aí é chovendo molhado, tranquilo, acredito eu, que não haverá qualquer tipo de empecilho, problema. Agora, vou fazer aquela girada, virei, aquela virada meio esquisita, né? Então, vem para cá, acompanhe comigo. E o que eu tenho que separar, meu aluno? O que eu tenho que separar? Agora é daquele jeito, ó. Eu tenho que separar os hiatos. Por exemplo, vou botar aqui em azul para ficar bonito, colorido. Hiato, ó. Hiato, sa, i, da. Você se lembra o seguinte, hiato, concentre, é o encontro de vogais em sílabas diferentes. Então, aqui existe a vogal A e existe a vogal I. A vogal I porque ela está formando uma sílaba, está sozinha, tá? Não confunda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, aqui no hiato, a separação é obrigatória. Dígrafos consonantais, sem ser aqueles com a letra H, o QU e GU, todos eles se separam. RR, SS, SC, lembra de piscina? SC, cedilha. Não há um que não se separe. Então, daquela listinha dos dígrafos consonantais, somente aqueles que trazem consigo a letra H, LH,
CH e NH. E os grupos QU e GU não se separam. E o resto? O resto, cada um em uma sílaba. Legal. E quando houver letras iguais? Letras iguais, basicamente aqui a gente está falando de vogais, tá? Como Saara, vou botar aqui, deixe-me sempre olhar. Saara, repare. Vou botar, vem pra cá, ó. Que beleza, hein? Preste atenção. Saara. Vem, você sabe que perdeu o acento. A gente vai falar sobre isso em acentuação. Vem, xiita. Olha lá, letra igual, você separa. Alexandre, em xiita, nesse izinho ali no segundo, a gente não está na regra do hiato não, é uma especificidade. Vamos falar sobre isso também em acentuação. O acento em xiita não existe. Xiita é voo. Você sabe que também, segundo a Lei Ortográfica de janeiro de 2009, ratificada essa lei em dezembro de 2016, a palavra voo, também o O, né? Perdeu o conjunto, perdeu o acento. E para completar, a, E, I, O, vou botar um U, sucuuna. Alexandre, tá inventando palavra aí. Não, isso aqui é da literatura do norte do país. Sucuuna significa uma cobra grande, grossa e preta que atacava normalmente os pescadores no Rio Amazonas. Aí que beleza, hein? É cultura também. Então voltei, dei aquela virada, concentre comigo. A gente está no final do bloco, preste atenção para fechar o raciocínio. Repare. Obrigado pela aguinha. O que é a translineação? Translineação é quando você está redigindo, está fazendo uma redação, por exemplo, você sai de uma linha para outra. O que você não pode errar? Primeiro, eu botei aqui o principal detalhe. Primeiro, você não pode dividir nomes próprios. Alexandre, ou bota tudo em cima ou bota tudo embaixo. Ah, Alexandre, mas aí eu vou ter, aperta a letra, aumenta a letra, arruma um jeito. Tá? Qualquer nome próprio. Pode ser, por exemplo, Alexandre ou Amazonas. Você vai evitar a todo custo. Mas esse não é o principal problema. Também tem de evitar a formação com a translineação de palavras, né, chulas. Né? Então eu me recuso a botar uma aqui, mas palavras chulas, que não são legais. Agora, o principal erro cometido é este aqui que você não pode cometer. Quando você fizer a translineação, você não pode deixar uma vogal sozinha, seja na linha de cima, seja na linha de baixo. Translineação, não vai dar mole com esse tipo de erro. Aí já eu faço o quê? Aí você faz o seguinte, meu aluno, ou você bota a palavra inteira em cima, ou você bota a palavra inteira embaixo. Você resolve. Só não vai dividir e deixar a vogal sozinha. Pão, pão, queijo, queijo. Ok? Agora, para a gente fazer aquele exercício, acompanhe Michuruca pra caramba. Preste atenção aqui comigo. Quanto ao número de sílabas, né? A gente já sabe como é que a gente faz a divisão silábica, né? Grosso modo, o que é uma sílaba. Aí, quanto ao número de sílabas, a palavra ela pode ser monossílaba, quando há uma sílaba, pá. Dissílaba, quando há duas sílabas, dia. Trissílaba, quando há três sílabas, química. Ou polissílaba. A poli é quando tem mais de 3, 4 ou mais, como casamento. Repare que isto aqui é bem michuruca. Legal? Você viu? Tá se sentindo mal? Tá ferido? Como é que não tem nada demais? Língua portuguesa não é fácil? Alexandre, essa parte é fácil, mas depois vai complicar. Mas nada. É só você ir devagarzinho, subindo passo a passo. Agora, vamos fazer um exercíciozinho para relaxar. Então, vai jogar aqui no papel, concentre com o tio, deixe-me botar minha canetinha aqui. Ó, deixe-me voltar. Botei minha canetinha para escrever. Beleza. Então, voltei aqui, ó, primeira questão. Repare, concentre comigo. A divisão silábica ela está correta, exceto em, vamos lá, letra A, re, ins,
talação. Do jeito que eu pronuncio, eu divido. Tá ok. Letra B. Propositalmente. Ok. Dividir de acordo com a minha pronúncia. E letra C. Pernóstico. Mole, mole. O rolo vai estar na D de dado. Pode marcar, ó. Faltou separar, ó. Exasperadamente. Então, o E fica sozinho, aí vem, exasperadamente. Mole, mole, erro na letra D. Então, cuidado, que é letra D. Aí, o gabarito, né, tá como letra E, mas a gente vai mudar, vai ficar tudo perfeito, a D de dado. Então, beleza, D de dado, exasperadamente, vamos para a próxima. Assinale a alternativa, que apresenta a correta divisão silábica das palavras amuado, abacateiro, hiperativo e depressão. Vamos embora. Do. Já pode tirar a letra A, pode tirar a letra D de dado. Já saíram duas. Vamos para abacateiro. Abacatei. Ó, o E é de tongo, então não se separa. Então a letra B de bola já saiu. Abacateiro. Ficamos entre C de Cristo e E de elefante. Agora vamos embora para hiperativo. Hiperativo. Ficamos entre as duas ainda. Vai finalizar com depressão. Ó na letra C que baixaria. O dígrafo SS se separa. Uma letra em cada sílaba. Se separa, pode marcar a letra E. Sucesso. Próxima questão. Tanto o vocábulo comprar quanto o vocábulo garanto possuem 7 letras, 6 fonemas e um dígrafo nasal. Acompanhe. 7 letras é só contar. É a representação gráfica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. A mesma coisa em garanto. Agora, cadê o dígrafo chamado nasal, que no caso aqui é o dígrafo vocálico? É o OM, OM de mamãe, aqui ó, OM, e o AN de naná. Então, preste atenção, meu aluno, uma questão lógica. Se são 7 letras e um dígrafo em cada palavra, o dígrafo são 2 letras que representam um fonema. Então, um dos fonemas sai. Se são 7 letras e um dígrafo presente na palavra, eu vou tirar um fonema. 7 menos 1, 6 fonemas. E esse tal dígrafo vocálico nasal, no caso, vou repetir, OM na primeira e AN na segunda. Então, apesar disso, possui número de sílabas diferentes. Sim, para fechar. Por quê? Quanto existem 2 sílabas apenas. Melhor, eu estou falando de quanto é comprar, pô. Comprar. Eu estou analisando tudo. Aqui, meu filho, é sucesso. Então, comprar. São 2 sílabas. E garanto. Garanto. São 3 sílabas. Então, repare. O número de sílabas é diferente. O número de letras e fonemas, o número é igual. E cada uma delas traz consigo um dígrafo vocálico chamado de nasal. Tá tudo perfeito. Pode botar aquele certo. Bonito pra caramba. Agora vamos na sequência, que o bagulho é doido, meu filho. Repare, deixe-me ver o tempo. Vamos lá. Lamia e Nadia Murad são algumas das poucas vítimas do terror sexual que se apresentam em público de rosto aberto, pois a violência sexual estigmatiza as vítimas e suas famílias. Lamia contou que era submetida a estupros seguidos e diários. Olha que loucura. Passada entre incontáveis militantes. Muitas vezes desmaiava. Considere o trecho anteriormente a destacar e assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam divisão silábica correta. Passada, tá bem. Submetida, tá direitinho. Agora repare, concentre. Poucas. Tá bom pra caramba. Pô, já começou? Letra A pode marcar. Letra B, terror. Tá ok. Ah, não é pois. É monossílabo, é pois. Tudo junto.
Estig, ó, o G, ó, consoante sozinha, vem para a sílaba anterior. Estigma. Tizava. Legal. Estigmatizava. Então, o G vem para a sílaba anterior, letra B tá michuruca. Letra C, seguidos. Tá direitinho. Letra A, continua a C, diários. Tá bem. Olha a última, incontáveis. Tudo junto. Não é incontáveis, é incontáveis. Então, pode parar. Incontáveis, tirou a letra C. E na letra D, vítimas, tá ok. Famílias. Alexandre, mas eu não poderia deixar assim, famílias. Existe uma parcela que admite, mas nós vamos evitar. Mas vamos ver a última palavra. Tem que ficar junto. Ava. Então não há dúvida que a última errada, a D de dado sai. Resposta é letra A na cabeça. Meu aluno, agora eu vou aparecer para você. Jogou lá na tela. É isso. Tem de treinar. Grande beijo, estou esperando no próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau.